Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. A palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Uma outra questão que é muito interessante para a gente conversar e pensar um pouquinho é, afinal de contas, onde é mesmo que a Bíblia foi escrita, né? Se a gente for pensar, a Bíblia, como ela se esparramou aí, né? Nós vimos que foi escrita durante 1000 anos, ela também foi escrita em muitos lugares. Uma grande parte foi escrita lá no que a gente chama hoje de Palestina, né? Ali nas terras de Canaã. Uma parte foi escrita lá no exílio da Babilônia. Uma parte foi escrita já na diáspora ali, né? Em Alexandria, ali onde é que ele estava ali pelos gregos e tal. E em que língua foi escrita? Bom, eles falavam hebraico. Aliás, eles falavam aramaico praticamente. No tempo de Jesus, eles falavam aramaico, que era vamos dizer assim, era um hebraico popular. E eles normalmente escreviam em hebraico. Então, vamos dizer assim, que a maioria, a grande parte da Bíblia foi escrita em hebraico. Agora, tem umas partes, alguns livros que foram escritos em grego. E isso é até muito interessante, que isso de uma certa forma trouxe depois uma divisão na Bíblia. Nós vamos ver ainda. E para a gente imaginar assim, então a língua que foi escrita, ela foi escrita em hebraico, basicamente em hebraico aramaico e em grego. E uma polêmica bacana para a gente entender é o seguinte: afinal de contas, quantos livros tem a Bíblia? E por que a Bíblia protestante tem um número diferente de livros do que a Bíblia católica? Bom, a Bíblia dita católica, a Bíblia que a gente usa, ela tem 73 livros. Nós estamos falando de uma biblioteca? Pois é. A Bíblia católica tem 73 livros. Tá. E a Bíblia protestante? Bom, a Bíblia protestante ela tem 7 livros a menos. Ela não tem os livros de Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria. E também não tem na Bíblia protestante alguns trechos do livro de Esther e de Daniel. Alguns versículos de alguns capítulos. Tá, mas isso não é o importante. O importante é, por que mesmo que tem essa diferença? Bom, vamos entender um pouquinho. Os judeus mais antigos, eles dividiam o Antigo Testamento dele em 3 grupos. Os 5 livros iniciais, chamados 5 livros da lei, que era o Pentateuco, que era a Torá. Os livros dos profetas, que para eles abarcava lá os profetas antigos e os novos, e os outros livros. Tá. O livro dos profetas, então, eram divididos em 2 grupos. O livro dos antigos profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e o que eles chamavam de profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 que nós chamamos aí de profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá bom. Os 12 profetas. Tá, então vamos lá. Os judeus dividiam lá no Pentateuco os proféticos e os outros. Tá bom. Os outros, então, era Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentação, Esther, Daniel, Esdras, Crônicas. Bom, conforme essa divisão, então essa Bíblia antiga tinha só 24 livros. Muito mais tarde, esses próprios judeus dividiram mais entre seus livros em Samuel e 1º e 2º, Reis 1º e 2º e tal. Mas isso interessa pouco. Por que mesmo que essa Bíblia hebraica e essa Bíblia dos antigos judeus foi considerada então como a Bíblia original? É porque são os livros que a gente chama de protocanônicos. Um nome meio estranho, mas vamos entender. Cânon é lista. Então, protocanônicos. Os primeiros livros aceitos na lista. Ou a primeira lista de livros. Tá. Os protestantes adotam essa Bíblia como a Bíblia única, a Bíblia original, que é a Bíblia hebraica. Então,
nela não constam aqueles 7 livros que nós citamos. Por que mesmo que eles não constam? Então não consta porque então são livros que foram escritos mais tarde, em grego, e que são considerados numa segunda lista. Então seriam os deuterocanônicos, vamos dizer assim, de uma segunda lista. Tá? Hoje isso está até meio superado, porque as grandes igrejas evangélicas, não essas seitas assim menores, mas as grandes igrejas evangélicas, elas já têm colocado na sua Bíblia todos os livros, só que com essa observação, que eles são deuterocanônicos. Tá. Então, esses livros que foram escritos em grego, foram escritos por quê mesmo? Só para a gente lembrar que naquele tempo, a cultura helenística, né, quando já vai chegando aí, por volta aí do ano 200 a.C., mais ou menos, a cultura helenística, a cultura grega, é que já estava predominando praticamente no mundo conhecido todo. E aí o que acontecia? Muitos judeus já tinham migrado para Alexandria, para outras cidades, e só estavam falando grego já. Os filhos e tal só sabiam grego. Então eles traduziram a Bíblia para o grego, para que essas comunidades da diáspora, para as comunidades de fora, pudessem também entender a Bíblia. E daí então foram anexados mais alguns livros, esses que nós dissemos aí. Então, a Bíblia teve essa tradução grega, nessa entraram os novos 7 livros, e aí então se fez essa divisão entre a Bíblia católica e a Bíblia usada pelos protestantes. A Bíblia com 73 livros é a Bíblia usada pelos católicos, e com 7 livros a menos a Bíblia usada pelos protestantes. Pergunta: a Bíblia usada pelos católicos tem alguns livros a mais do que a Bíblia usada pelos protestantes. Quantos livros são esses? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é